Oi, gente. Esse é o ArchiCast número 185. Meu nome é Adilson. Pensando cada vez mais em ampliar o diálogo e o conteúdo do nosso programa, o episódio de hoje traz duas figuras importantes do design em arte no Brasil. A gente está aqui com os curadores da exposição Alagoas Feito à Mão, na Casa Brasil Nova York, que além de nos falar desse programa, vão contar um pouco das suas trajetórias profissionais e como o universo da arquitetura se colide com as artes e o design. A gente está aqui hoje com o arquiteto Rodrigo Ambrosio e Marco Aurélio Pulquério, ou Marco 500. Deixa eu apresentar primeiro o Rodrigo Ambrosio. Ele é arquiteto urbanista pela Universidade Federal de Alagoas, é também designer, diretor criativo das marcas Ambrosio e Janete Costa, e seu trabalho autoral consta em diversas publicações, coleções particulares e acervos permanentes, com trabalho de aproveitamento de resíduo da Concha do Sururu, realizado na comunidade do Vergel da Lagoa Mundaú, e em parceria com Marcelo Rosenbaum, recebeu o prêmio Casa Vogue Design 2021 e o UF Design Awards 2022. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado pela sua presença para conversar aqui com a gente. Boa tarde, Adilson. Um grande prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite e é sempre bom compartilhar o nosso universo criativo. Está aqui também para conversar com a gente o Marco Aurélio Pulquério. Ele é criador da Marco 500, que é a empresa que comercializa produtos para decoração assinados por designers brasileiros. Trabalhou com a interlocução comercial de mais de 450 nomes que ajudam a contar o cenário do design nacional, dentre eles os irmãos Campana e o Marcelo Rosenbaum também. Em 2022, se associou a Vera Santiago e a Maria Cristina Vervloer no projeto Caboclo, voltado para a apresentação e distribuição da arte popular brasileira na Europa, com base em Portugal. Boa tarde, Marco Aurélio. Obrigado por conversar aqui com a gente. Boa tarde, Adilson. Boa tarde, Rafa, também. Obrigado pelo convite. É bom estar em boa companhia. Bom estar aqui para conversar com os dois. O Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Tudo bem. Obrigado, Marco. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Para nossa audiência vai ser muito interessante escutar um pouco a trajetória de vocês. A gente sempre fala aqui que no nosso programa a gente fala bastante de arquitetura e de urbanismo, mas a gente está sempre querendo trazer outros campos que estão sempre próximos aqui a nós, mas que a gente acaba conversando pouco com quem faz, com quem produz, e vocês são dois exemplos interessantes para a gente conversar. Tenho certeza que a nossa audiência vai gostar bastante. Obrigado pela presença. Isso aí. E antes do papo, a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos para mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Opa, tudo beleza? E aí? Tudo tranquilo. Rafa, como é que esse pessoal faz para entrar em contato com a gente? Mandando e-mail para contato@archicast.com e também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Temos um canal no YouTube e um grupo no Telegram também, né, Adilson? Isso, se você quiser acompanhar o que a gente está produzindo, conversar com a comunidade e também dar suas sugestões de episódios que a gente fez ultimamente, é só entrar lá no nosso grupo do Telegram, só digitar t.me/archicast ou procurar lá direto no Telegram por ArchiCast. Você vai conseguir achar a gente por lá. E parece que tiveram umas sugestões de temas aí para novos episódios, né, Dilson? Como é que foi esse bate-papo com a galera? Pois é, tava comentando antes, né, que eventualmente a gente pede algumas sugestões pra galera do Telegram. Cara, apareceu muita coisa. Eu não sei se a gente vai conseguir ler tudo. Falar alguns aí, os hotspots. Olha só, teve sugestões de episódio para falar de bioclimatismo, outros para falar de arquitetos famosos como Zaha Hadid, Burle Marx, falar também da importância da arte urbana na paisagem das cidades, outras entrevistas. Aí tem muita gente pedindo entrevista. Se eu falar tudo aqui, a gente não termina hoje, mas... Também pode dar uns spoilers aí, né? É melhor não, né? Assim, se você quiser saber mais, entra lá no nosso grupo do Telegram que você vai conseguir dar uma olhada nas sugestões que apareceram. Isso aí. Então é isso, né, Rafa? Isso aí. Hoje o recado é rápido, porque tem muita coisa pra gente conversar. É isso. Então a gente vai deixar vocês com a entrevista que a gente fez com o Rodrigo Ambrosio e com o Marco Aurélio Pulquério, dois designers brasileiros aí que fizeram sucesso fora do Brasil também. Espero que vocês gostem. Isso aí. A gente volta então daqui a 15 dias com mais um episódio pra vocês e até mais. Valeu. Queria que vocês contassem um pouco da história de vocês, né? Como é que vocês entraram nesse mundo das artes e do design? Como é que isso está fazendo parte da vida de vocês? Eu iniciei em 2000
Assim, iniciei em termos acadêmicos, né? Em 2003 eu iniciei o curso de Arquitetura e Urbanismo, em 2007 eu tinha me graduado, mas eu sempre me interessei pela área criativa de maneira geral, assim. Na infância, na adolescência, pintura em aquarela, ilustração, desenho, e isso foi me levando para os caminhos naturalmente assim, criativos. Então, arquitetura e urbanismo foi o primeiro curso que eu me identifiquei, cursei. Depois eu fui complementando a minha formação com gestão de marca, design de produto. Cheguei a lecionar também na Universidade Federal de Alagoas, no curso de arquitetura e também no curso de design, um curso recém-criado, e essa formação foi me orientando a trilhar de uma maneira bem completa, assim, porque eu acho que design gráfico, design de produto, moda, arquitetura, urbanismo, as áreas criativas de maneira geral, tá tudo muito ligado, assim. Então, a partir daí, eu fui direcionando a minha carreira e realizando projetos na área de design de produto, design gráfico, enfim, como eu falei, tudo muito integrado. Acho que parte de formação e de início foi por aí. Uma curiosidade, Rodrigo, o seu pai é português, né? Então, assim, você teve uma vida, né, também na Europa, né? Espanha, Portugal, na sua infância, isso também ajudou um pouco nessa sua percepção desse campo possível, assim, de trabalho? Isso, desde muito cedo a gente sempre frequentou a casa da minha avó lá em Portugal, e essas trocas, essas relações fizeram com que eu também me interessasse por outros campos do design, entendendo, assim, o design como algo mais completo. Na Europa, lá atrás, quando eu comecei aí, eu via muita coisa de última geração, high-end, que chama e tal. E no Brasil as coisas demoravam um pouco a chegar, mas ao mesmo tempo as inspirações locais, voltadas ao feito à mão, as matérias-primas naturais, os saberes enraizados aqui, eu acho que tudo isso foi se unindo e formatando assim, o meu pensamento. E assim, essa descoberta foi durante a faculdade ou você tinha uma ideia de que você queria trabalhar com design mesmo antes de cursar arquitetura? Antes eu já tinha, como eu falei, eu sempre enxerguei tudo meio que integrado. Eu pensei em fazer o curso de desenho industrial, até então que se chamava, mas vi na arquitetura um campo mais amplo, assim, meio que pensar a cidade, no urbanismo, a arquitetura entrando nas casas, nos ambientes comerciais, e o recheio disso tudo, né, o que complementa o design de produto, o design gráfico. Eu sempre enxerguei, antes mesmo da faculdade, eu desenhei algumas marcas e já tinha desenhado algumas peças, imaginando o que é que poderia ser feito de produto. Então eu sempre imaginei que podia ser um campo a ser trilhado. Legal. E você, Marco, como é que começa essa sua trajetória aí no campo das artes? A minha história é um pouquinho diversa, um pouquinho diferente. Eu já tenho uma história bem antiga. Eu trabalhei inicialmente comercialmente, trabalhava em loja, sempre comercializando objetos, e devagar, com o tempo, eu acabei me aproximando, assim, até por um interesse de realizar um melhor trabalho comercial, eu acabei me interessando muito pelos detalhes, pelas sutilezas de cada produto, de cada item. Meu primeiro trabalho numa loja foi em 1981, lá atrás, bem lá atrás. 81 foi um ano depois de eu ter nascido. Então, você tinha um aninho e eu já estava trabalhando. Pois é, olha só. E foi muito erro e acerto, assim, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trabalhei numa loja lá, depois mudei para São Paulo em 81, mudei para São Paulo, trabalhei um tempo nessa loja, depois eu trabalhei numa empresa que se chama St. James, que é uma empresa muito importante que faz objetos em metal prateado. Quando abriu a importação no Brasil, porque antigamente era proibido ter produto importado aqui, né? Legalmente era proibido. Então, quando as importações abriram, a St. James começou a trazer marcas importantes de design, dentre elas Costa Boda, que é um cristal muito importante, é uma fábrica de centenária, eu acho que eles têm 200 e tantos anos, e eu trabalhava com Costa Boda. Eu sei que em 94 montei o Marco 500. Que era a primeira iniciativa de se fazer uma ponte entre o designer e o lojista. Até essa época, assim, não existia ninguém que fizesse esse tipo de interlocução ou de ponte. O designer, ele, sei lá, o Rodrigo estava em Alagoas e ele entregava os objetos dele numa loja em Alagoas em consignação. Se a loja vendesse, ela fazia o acerto. As lojas não queriam muito que as pessoas descobrissem quem era o Rodrigo. Por exemplo, o Rodrigo é uma hipótese. Então as pessoas não queriam muito abrir os canais de criação. Então era muito difícil para o designer nessa época, não tinha acesso ao mercado. A gente entrou fazendo justamente esse acesso. Então, no começo, assim, o primeiro grupo de pessoas que a gente convidou, Campana, Jaqueline Terpins, Cláudia Libesquim, Luciana Martins, Gerson de Oliveira, que hoje tem a Ovo. Era um grupo bem grande, todo mundo tentando conseguir um lugar ao sol.
futebol, e a gente, de lá para cá, já passam 27 anos, é bastante tempo nessa temática. No meio disso, sempre a gente teve algum tipo de tentativa de comercializar o artesanato, nunca com sucesso, infelizmente. As pessoas tinham um certo preconceito, tinham uma certa resistência, quase um desdém, assim, isso não é para mim. E de 10 anos para cá, um pouco mais de 10 anos para cá, a gente conseguiu começar aí a trilhar um caminho, e hoje a gente tem o grande prazer de poder ter uma atuação de sucesso dentro desse segmento. Isso me aproximou bastante de perceber os detalhes, de perceber as sutilezas, de entender a história, e com isso a gente conseguiu ter um resultado bem diferente. E hoje esse segmento do artesanato e da arte popular, em especial, é um sucesso entre as pessoas. Todo mundo quer ter um pouquinho dessa história no seu dia a dia. Eu vou voltar aqui então para o Rodrigo, a questão da formação em arquitetura. Então, né, o Rodrigo já disse que já tinha esse interesse antes e viu, né, no curso de arquitetura uma possibilidade de trabalhar de forma mais ampliada. Aí uma curiosidade, acho que também uma curiosidade da nossa audiência, assim, muitos estudantes de arquitetura às vezes estão num curso de arquitetura sem muito saber para que caminho vai, e o curso de arquitetura ele é muito confortável nesse sentido, porque te possibilita fazer muitas coisas ali dentro. Mas assim, Rodrigo, o que você precisou durante a sua formação correr atrás mesmo, ir para além daquilo que a faculdade te oferecia, né? Você se formou na Federal de Alagoas. Você se lembra nesse momento, assim, de fato ter que buscar informação além daquilo que estava sendo passado, ou a faculdade de fato te ajudou a estruturar muito do que é seu trabalho hoje? Para falar um pouquinho de formação, se a gente for observar que o design industrial, o design de produto, ele surge a partir da Universidade de Arquitetura. Então, eu tinha isso na cabeça, mas assim, eu não estou dizendo que isso é uma verdade, que quem se interessa pelo segmento comece fazendo arquitetura. Pelo contrário, talvez hoje eu direcionasse a minha formação já para o design. Foi uma opção na época. Então, assim, o Brasil, quando recebeu o desenho industrial lá na ESD, no Rio de Janeiro, já foi resquício daquela Revolução Industrial Europeia, enfim, Bauhaus. Entra no Brasil um desenho industrial que depois passa a se chamar design, que não tem nem uma tradução literal para a palavra, e o Brasil meio que se confunde realmente o que pode ser design. Para mim, um grande divisor de águas é o livro da Adélia Borges, nesse pensamento, que é Design e Artesanato, o caminho brasileiro. Então, você começa a perceber que o design não necessariamente ele só está na indústria, ele só é feito para a indústria, só é feito para a escala industrial, que é bem a cara do Brasil, né? Essa mistura, como eu falei lá, com processos artesanais, matérias-primas renováveis, enfim, que a indústria, à época, pouco se importava, pouco se aproximava disso. Hoje há essa fusão e esse entendimento. Na minha formação foi porque eu quis fazer a arquitetura para ter um pensamento mais global. Também no início eu não sabia exatamente se eu ia direcionar para projetos arquitetônicos ou para projetos de produto propriamente. Faço ainda alguma parte de interior, já fiz projetos arquitetônicos comerciais, principalmente, que é o que me interessa. Não é o que eu divulgo, mas porque para mim está tudo interligado. Na universidade, você tem algumas cadeiras que direcionam para, eu não sei, as outras universidades. Na Universidade Federal de Alagoas, eu tive comunicação visual, detalhes, os detalhes ele trazia um pouco de produto, detalhe 1, detalhe 2, enfim. Mas muito importante foi esse movimento que eu fiz indo para São Paulo, desde o primeiro ano de faculdade e vendo outras realidades, outras possibilidades. Logo depois eu conheci a SPM, fiz uma formação de gestão de marca, que tinha um pouco mais a ver naquele momento com design gráfico, que eu atuava também e atuo algumas vezes. A necessidade humana de determinar, separar, organizar os saberes de maneira geral, para cada um, de certa forma, se posicionar no segmento. Mas eu acredito muito na ideia do polímata, assim, de ter uma polivalência nas áreas criativas, que não necessariamente você vai atuar, mas que no momento que se pede um dado conhecimento, que você está montando uma equipe para efetivar determinado projeto, você tenha aquele conhecimento de poder saber como as áreas atuam e poder montar aquela equipe. O que eu posso falar, assim, para os estudantes, para as pessoas que fazem arquitetura e que de repente quer atuar na área de design gráfico, de produto ou em outras áreas, ou moda que seja, fotografia, que o curso de arquitetura é uma base muito boa. Se já está fazendo, continue, procure complementar com leitura, com congressos, eventos, sempre importante isso. Mas que também, se já souber exatamente o que quer atuar, ou se já tiver alguma oportunidade clara em algum segmento mais específico, que também possa cursar diretamente um curso de gráfico, produto, enfim, seja mais focado. Legal.
Marco, a gente viu pelo que você estava falando que você tem uma experiência vasta de trabalhar com arte no Brasil. Como é que é o desafio de empreender nesse ramo da arte? Como é que é viver de arte nesse sentido, né? Como é que você transformou isso, que é sua paixão, em um negócio, né? Tem muito isso. Às vezes você trabalha com alguma coisa que você gosta, pode não ser que você tenha um sucesso nesse ramo, né? Mas você, como tem essa experiência, a gente queria saber de você. Eu sempre tive uma preocupação com o resultado, cada vez fazer melhor. São duas premissas assim que eu acho que faz a diferença. Trabalhar com arte, em geral, é maravilhoso. E poder transformar essa experiência num resultado profissional é muito mais gratificante. Em especial, se a gente estiver falando do segmento do artesanato. Em especial, porque você percebe a influência que aquela atuação vai trazer diretamente em quem está produzindo e quem está criando. Então, isso faz uma diferença muito grande, até nesse comprometimento, sabe? Do quanto você quer fazer bem feito, o quanto você quer conquistar resultado, porque você sabe que tem muita gente que está dependendo daquela tua aplicação, vamos chamar assim. Isso também acontecia quando a gente começou com os designers. A grande maioria produzia em casa, a grande maioria produzia de uma forma muito improvisada, muito carente. Eu não tinha a estrutura de produção que você tem hoje. Então, hoje os designers têm possibilidade muito vasta de criação, de pesquisa, de mecanismos, de instrumentos para poder criar. Mas naquela época não tinha nada disso, não. Você mal sabia quem estava produzindo do outro lado do país, quem dirá do planeta. Então foi muito difícil todo esse começo deles e a gente então sempre teve uma preocupação de ter um resultado. Então tudo que a gente fez foi quase sendo levado para esse caminho. Não tinha um planejamento de chegar tão longe quanto a gente está chegando. Graças a Deus a gente está conseguindo chegar. A gente, graças a Deus, conseguiu construir uma carreira sólida, respeitável. Então isso é importante para mim como um profissional e para minha empresa, lógico. Mas a gente sempre teve um compromisso de resultado, desde o início, tanto de um lado quanto do outro. Então, quando eu olhava um designer que estava lá ralando muito para poder criar aquele produto que ele fez e ter um resultado, ter uma visibilidade, eu sempre me esforcei muito para tentar ser receptivo, né, com aquela ideia nova, principalmente com aquela criação nova, e trazer resultado para aquela expectativa do designer. Até estava pensando aqui em termos de produto, né? E vendo em termos de produto e de artistas, a gente tem uma diversidade gigantesca, né? Não falta matéria-prima e arte para fazer esse tipo de coisa andar, né? Exato. No Brasil, eu não conheço no mundo nenhum lugar que tenha diversidade de tipologias que tem no Brasil. Fibras, tem diversas fibras, madeiras, tem infinidades, tudo tem muito. O Brasil é um país que é muito bem servido, né? Pelo tamanho, pelo bioma, ele é muito bem servido de matéria-prima. Então você tem pedras, você tem tudo. Então, para quem cria, o Brasil é um paraíso. O grande segredo de tudo isso, eu acho que da carreira de qualquer designer, de qualquer arquiteto, ou seja, em qualquer carreira, é a observação. Se for um bom observador, se você prestar atenção no teu entorno, em qualquer segmento, você consegue ter um resultado. E é interessante, né, que é uma diversidade não só dessa matéria-prima, mas uma diversidade humana, né, das culturas, das regionalidades, né, isso é muito interessante. Eu achei curioso nessa fala, Marco, assim, que você focando sempre no resultado e naquilo que é melhor, uma visão que é necessária para o negócio, né, uma coisa, né, que se sustenta nesse aspecto. Por outro lado, um processo que lida com criatividade, que é muito tentativa e erro, né, também, né, Rodrigo? Design como processo, né, é um processo que às vezes não é tão rápido quanto parece, né, às vezes para chegar num resultado passa por muitas das etapas. E aí eu queria pegar um pouquinho essa questão sobre essa divulgação e tal. Você nos contou, Marco, que você começou lá quando tinha uma certa dificuldade dessa ponte dos artistas com o mercado. Agora a gente vive uma realidade digital assim que tem espaço para todo mundo, tem visibilidade para todo mundo. Como é que vocês estão vendo esse novo momento aí? Tem esse espaço para as novas gerações? Como é que você está no mercado, vindo aí de uma maneira clássica inicial aí que começou o mercado de arte no Brasil? Como é que você vê essa transformação aí nesses últimos 10 anos com o advento aí da internet, redes sociais e tudo mais? É incrível como se chega em qualquer lugar do mundo, né, hoje. Agora, nesse momento, enquanto eu estou falando, eu posso estar acessando qualquer lugar do mundo e me comunicando, assim, em qualquer um de nós. O que eu acho só que existe muito
o equívoco, porque as pessoas elas estão indo muito rápido, estão tendo acesso muito rápido, mas sem uma boa formação. Todos nós sabemos que se você se apresenta da forma adequada, você consegue chegar muito mais longe. Hoje a internet ela é maravilhosa, é incrível, ninguém conseguiria viver sem a internet, é impossível pensar isso. Vide que a gente está aí fazendo um podcast com cada um no lugar e, né, isso há uns anos atrás era impossível. Só que as pessoas elas precisam ter uma compreensão das escalas, do papel de cada um dentro das escalas. Então, vamos falar de um designer. O designer que ele quer fazer todo o processo, ele tem muita dificuldade. É bem o que você colocou. A cabeça de quem cria, ela tem um mecanismo muito diferente da cabeça de quem tem que trabalhar com números ou tem que trabalhar com a parte logística. Criar um produto hoje não é tão simples. Você pode criar um produto, mas aquele produto ele tem que vender, ele tem que ser apresentado, ele tem que agradar as pessoas, ele tem que ser funcional. Então a gente está falando de diversos segmentos aí, desde o desenho, da funcionalidade, da execução primorosa, do acabamento, do transporte, pegar na loja, vender e o cara querer comprar de novo, ou ser valorizado como profissional. Olha, esse é um trabalho que o determinado designer ou artesão fez. Então, tudo isso é uma conquista. E isso, uma pessoa sozinha conseguir é muito difícil. É a mesma coisa quando ele usa a internet. Se ele quiser ser o vendedor, se ele quiser ser o programador visual, se ele quiser ser o designer, embalar, tirar nota fiscal, fazer todo esse processo, em geral ele pode ter dificuldade, porque são muitas frentes a serem compreendidas, né? E para você ter otimização. O que eu quero dizer? Cada um tem que cumprir o seu papel de uma forma correta, ética. Às vezes eu sinto uma certa dificuldade com relação a isso. Todas essas plataformas induzem a que você faça tudo, né? E não dá para fazer tudo, né? Como você mesmo disse, são processos que dependem de habilidades muito diferentes, né? E às vezes isso pode gerar um prejuízo no processo. E o pior prejuízo talvez é o prejuízo para quem está adquirindo, né? Aquela determinada peça, que é o consumidor final, né? Que é importante nesse processo também, né? É um pouco do que o arquiteto vive também. A maioria dos arquitetos gostam de projetar, de conceber, mas isso deve ser 10% do que um arquiteto realmente faz. Ele tem todo o networking, trabalhar com a parte financeira, gerenciar escritório, gerenciar pessoas. Então, isso tudo está incluído também no design, que, enfim, tem esse processo também que é bastante complexo, né? E gerenciar a imagem, sabe? Você está gerenciando sua carreira. Se você fizer bem feito, você vai colher lá na frente. Se você fizer mal feito, com pressa, o problema da internet hoje é a pressa. Olha, o Rodrigo nem sabe o quanto eu sou angustiado, o quanto eu sou apressado para tudo, mas o problema da internet é a pressa. As pessoas acabam não conseguindo se aprofundar, elas em geral não conseguem tirar o melhor daquilo. Rodrigo, da sua parte, assim, né, que faz a parte de comercialização, você enxerga esse mesmo ponto de vista do Rodrigo, da internet também ter suas conquistas, mas também ter suas questões como a pressa, por exemplo? A internet não é o nosso mundo humano, né? É um mundo inventado por humanos que a gente faz parte, que a gente precisa fazer parte, que tem os seus benefícios, que a gente aprende, a gente consegue comunicar rápido, a gente consegue ser polivalente, mas não acredito que isso seja a natureza humana, infelizmente. Não sei quais os próximos passos, o que é que vai acontecer, mas a exigência de novidades, a exigência de estar atualizado, de estar no outro lado do mundo ao mesmo tempo que se está aqui, eu acho que é um papel sobre-humano e que acaba, de certa forma, sobrecarregando todo mundo, né? Todo mundo vive como se não estivesse vivendo. Os dias passam, parece que não estão passando. Isso não é uma observação só minha. Eu vejo muitas pessoas ao meu redor, designers, amigos, enfim, pessoas da mesma área que não conseguem dar conta. Eu acho que tudo é equilíbrio. A gente tem que ter um equilíbrio. É necessário esse equilíbrio de saber que a internet é uma ferramenta, como eu falei, de informação, de aprendizado e de divulgação, mas a gente não pode ser dominado por ela, a gente tem que tentar conciliar. Ainda mais no meu caso, porque eu adoro experimentação, descobrir, desvendar, e isso leva tempo. Isso não dá para fazer da noite pro dia, não é uma coisa imediatista como as redes sociais pedem. Verdade, é um pouco isso que o Marco falou, né? Tá diametralmente oposto a questão do trabalho criativo com, às vezes, uma pressa ou um timing, né? Não digo nem pressa, às vezes é o timing mesmo do mercado, né?
em especial no Brasil, mas vocês também trabalham fora, todo esse trabalho ele vai agregando valor, não só para o processo, mas pelas obras que vão sendo produzidas, disso tudo. E é um tipo de mercado que você precisa também ter um bom trânsito aí nas instituições que validam elas, né, como arte, validam como um objeto do mercado, né, e é um pouco daquilo que o Marco falou também, das importantes habilidades que precisam estar nesse processo. Como é que você trabalha tudo isso, Rodrigo? Você que está em várias pontas aí, né, da criação, da produção, mas também se envolve aí com toda a cadeia, vamos dizer assim, da imaginação até lá a entrega de um objeto de desejo. Acho que o Marco colocou bem aí, não dá para fazer tudo. Gostaria de fazer tudo, gostaria de estar em tudo, né, me envolver com tudo, mas ou você acaba montando a equipe interna, terceirizando internamente esse trabalho, ou você vai terceirizar outras empresas, outros parceiros, para realizar determinada função. No meu caso, eu tento realmente me envolver ainda e dificilmente eu nego um desafio, né, mesmo que não seja uma área previamente já da atuação do estúdio, mas eu tento me envolver, eu tento fazer parte de todo o processo. Para mim é muito aprendizado em todos os momentos que eu me proponho a me interessar por uma determinada área. Então, desde a concepção, do desenvolvimento, da produção propriamente dita, da execução, seja com artesãos, grupos de artesanato ou com a indústria, eu gosto de me envolver. E com esse produto pronto é importante que ele seja bem comunicado e os parceiros também que envolvem a questão comercial estejam alinhados nesse discurso para todo mundo entender o que é que está se propondo, o que é que está se colocando à disposição das pessoas adquirirem, ou verem, ou aprenderem, ou absorverem de certa forma. Falo isso porque a minha atuação é muito ampla, assim, então não é propriamente um produto que chega no mercado. Muitas vezes já agora foi um livro, um documentário, uma curadoria de uma exposição, já chegou ilustração, então assim, são várias formas de pontos de conexão. Perguntar para o Marco se a perspectiva dele é diferente do próprio designer como o Rodrigo é. Eu imagino que essa questão das inter-relações também são importantes no mundo da arte, não só com as instituições, mas com as pessoas, assim, e que nesse caso, né, essa inter-relação eu imagino ser bastante importante no mercado que você trabalha. Ela é que faz a diferença, né? Mas acima de tudo você só consegue assim, essa interlocução com instituição, ou com museu, loja, ou com o próprio parceiro, né? Entre os parceiros, você só consegue essa interlocução a partir do momento que você tiver credibilidade naquilo que você está fazendo. A verdade é que você tem que mostrar serviço. Uma pessoa ela não vai virar uma boleira de mão cheia se ela não apresentar um bom bolo que as pessoas gostem e se interessem e queiram repetir. É isso. Isso é com o designer, isso é com o artesão, isso é com a indústria. De novo, assim, você tem que ter uma boa comunicação daquilo que você está fazendo, as pessoas têm que acreditar naquilo que você está fazendo e você tem que fazer um bom serviço, principalmente no mundo competitivo que a gente vive. É difícil você conseguir isso, só com o tempo, eu acho, ou com um padrão de qualidade altíssimo, ou um diferencial altíssimo daquilo que você está fazendo. A gente tem N nomes de pessoas que estão no mercado há muito tempo e ainda não aconteceram, de pessoas que acabaram de entrar no mercado e já aconteceram de uma hora para outra, nos diversos segmentos. Tudo vai de você comunicar bem aquilo que você está se propondo apresentar, teu objeto, o seu prédio, ou seja o que for, e as pessoas compreenderem. Por isso, de novo, eu acho que essa questão da comunicação ela tem que ser muito bem pensada, para ser compreendida por toda a cadeia e todo mundo te apoiar na sequência aí dessa conquista. O Rodrigo comentou, né, que é interessante para um designer ter essa conformação completa, ela é bastante importante, e eu imagino também que essa questão da complexidade da cultura brasileira, ela entra um pouco também nesse entendimento, né, não só de ser um profissional completo, mas entender também culturas diversas. E aí queria saber de você, como é que você especificamente teve interesse por esses elementos regionais e também a questão da sustentabilidade que é forte no seu trabalho. Eu geralmente costumo pensar meio como uma tribo, assim, porque nas cidades a gente meio que perdeu o domínio visual, o domínio de compreensão do meio que você faz parte. É tudo muito grande, é tudo muito cosmopolita, é tudo até muito parecido com outras cidades, com outros grandes centros, até fora do país. Então a gente perde um pouco a compreensão de territorialidade. Então se vê a cidade como uma extensão de outras cidades. Mas se você volta lá atrás, como tribo, como aldeia, você consegue se enxergar como parte de uma localidade, e essa localidade tem suas particularidades. Eu acho que é um mergulho profundo, eu acho que faz parte você, pelo menos para mim, mergulhar na sua vivência local, nas suas referências, naquele centro que você faz parte, e buscar aquilo que te forma, seja
étnico, seja cultural, as relações humanas, as simbologias, e isso é muito interessante para mim no dia a dia, perceber soluções vernaculares, por exemplo, que a minha própria tribo, minha própria aldeia está desenvolvendo ali do meu lado e está me ensinando, e eu posso aprender com aquilo, jogar luzes e de repente, se for um produto, criar um produto que tem essa inspiração, ou até mesmo lançar luzes nesse entendimento cultural e apresentar, seja num documentário, seja num livro. Para mim, as coisas têm que fazer algum sentido e não existe o por acaso, né? O acaso de eu ter nascido aqui em Alagoas, simplesmente. Eu tento entender isso como algumas respostas que eu tenho que dar, que eu tenho que desvendar, até como missão mesmo. Legal, legal. Acho que uma dessas missões aí, vocês recentemente foram curadores, né, da exposição Alagoas Feita à Mão, que é um programa do governo, né, que já cadastrou aí mais de 15 mil artesãos aí de todo o estado de Alagoas, e vocês foram recentemente curadores da exposição lá em Nova York, na Casa Brasil Nova York. Fala pra gente primeiro um pouquinho do que é esse programa, do que ele trouxe aí pro campo das artes, matéria-prima também para vocês trabalharem. O programa Alagoas Feita à Mão é um programa de governo, do governo de Alagoas. Foi iniciado no final de 2015, início de 2016, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado, tendo como grande incentivadora a embaixadora até do programa, Renata Calheiros, e a gestora do programa, Daniela Vasconcelos. Eu fui convidado meio que para co-criar, co-fundar esse programa e participar de diversas ações. O programa Alagoas Feita à Mão, em Nova York, levando o acervo de vários criativos, vários artesãos, mestres do estado. Foi uma continuação do que foi apresentado na Semana de Arte e Design de Miami, a coleção que já tinha sido apresentada, mais alguns complementos, o Labirinto, que até então ainda não tinha sido apresentado internacionalmente, e com a Patrimônio Vivo Dona Cícera, que teve a feliz participação também do Mar 500, foi uma curadoria feita a 4, 6, 8 mãos. Era um dos objetivos do programa, né? Divulgar localmente, regionalmente, nacionalmente e internacionalmente, potencializar essa arte e criar caminhos também comerciais, que aí entra fortemente a atuação do Mar. A experiência foi incrível e a gente já tinha uma percepção da receptividade da arte popular quando a gente teve a exposição na Semana de Design de Miami, dentro de uma galeria de arte popular latina que se chama Pinta Miami. Ali a gente teve uma percepção muito clara do que a arte popular, em especial do estado do Alagoas, despertou. Nós resolvemos levar isso com algumas variantes para Nova York também, nesse evento da Casa Brasil, que foi um evento da Apex, com curadoria da Natasha Slowbach e a equipe dela. Era impecável a curadoria, o evento estava impecável e a nossa participação foi, sem falsa modéstia, gloriosa. Realmente estava muito incrível, assim, a ambientação. E a gente sabe que uma boa apresentação é um excepcional cartão de visitas, né? Se você tem uma boa apresentação, você tem um bom cartão de visitas. E nós temos uma expectativa muito grande no âmbito internacional. Tanto dentro dessas ações que a gente tem feito junto com o governo do Alagoas, o Rodrigo, todos os envolvidos, não é só esse ou aquele que está participando, é como o Rodrigo disse, é uma ação com várias mãos, vários participantes, cada um sabendo exatamente a sua função e sabendo exatamente onde é que vai fazer a diferença, mas a gente pensa muito grande. Nós temos um planejamento bem amplo aí, bem sólido de conquista internacional. No Brasil, nós já estamos tendo um bom desempenho com relação a isso. A gente está falando de arte popular agora, de artesanato. Vamos falar de artesanato. A gente já está tendo um bom desempenho nacionalmente, os artesãos estão cada vez mais entusiasmados, vendendo mais, se profissionalizando mais naquilo que eles estão fazendo, eles estão sendo cada vez melhores, tanto criativamente quanto produtivamente. É claro que tem alguns erros, alguns ajustes a serem feitos, mas agora a gente quer conquistar o mundo, tanto nessas ações quanto agora nesse projeto da Caboclo que a gente está implantando lá para
distribuir através da Europa, para a Europa através de Portugal. Como é que foi fazer esse processo de curadoria dessa exposição? E imagino que tenha também alguns desafios até na montagem desse tipo de exposição que não é no Brasil, né? E imagino que vocês tenham que encarar outras dificuldades ou até outras facilidades que você pode ter lá fora, né? Queria que você contasse um pouco desse processo de curadoria e de montagem da exposição. Nós dois fizemos, o Rodrigo e eu. Foi muito difícil porque o estado é muito rico. É incrível o padrão de qualidade do artesanato produzido no estado do Alagoas. É um estado muito pequeno, se não me engano é o segundo menor do país, mas com uma riqueza criativa absurda. Então foi muito difícil conseguir fazer um recorte. Nós basicamente fomos guiados pela sensibilidade. Aquilo que nos emocionou, aquilo que nos motivou. Foi difícil por várias questões, logística, custos, distância, outra cultura você estava levando uma arte. Para mim é maravilhoso ver uma obra de um mestre alagoano, mas eu tinha dúvida se aquilo ia ser maravilhoso também para uma pessoa de uma outra cultura que não compreende o Brasil do jeito que a gente compreende. Então foi um grande desafio. É óbvio que deu insegurança, por mais que a gente tenha experiência aí do mercado, dá uma certa insegurança se aquilo que você estava achando maravilhoso, o público internacional também concordaria com você. De novo, você precisa de bons parceiros, e nos Estados Unidos a gente tinha uma boa parceira que foi nossa base de apoio, vamos chamar assim, para poder montar essa exposição. Chegar lá é difícil, tanto na questão logística, né, chegar tudo a tempo, chegar tudo impecável, inteiro, que você consiga apresentar de uma forma como você planejou. Então você tem seus graus de dificuldade, mas que a gente mandou bem. Isso, acho que foi uma aproximação muito feliz com o mercado internacional. A gente iniciou esse processo em São Paulo, em 2019, com 2 participações do Alagoas Feita à Mão, tanto na Bienal, com a instalação Vento Nordeste Alagoas, como também com a Mostrada, que foi uma exposição de poltronas. E aí, como o Marco falou, em seguida, em 2021, a gente conseguiu apresentar uma bela curadoria, porque o estado é pequeno, mas é muito vasto, uma produção muito completa em termos de tipologia, de imaginário. Na Pinta, essa semana de arte e design de Miami, acho que foi muito bem recebido. As pessoas, de certa forma, não esperavam esse tipo de arte, esse tipo de olhar, mas eu acho que ficaram muito satisfeitas em poder ter contato com tudo isso. O nome da exposição foi Alagoas, The Brazilian Artisanal Soul. Então, mostrar toda essa alma brasileira, né, que em Alagoas meio que se converge, é uma amálgama, digamos assim. Várias etnias habitaram e hoje em dia essa fusão coabita aqui, desde as influências africanas, europeias e as próprias indígenas, né, dos povos originários que aqui já estavam, enfim. Eu acho que tudo isso formata muito bem o que é a produção alagoana, e essa produção encantou com a continuidade agora em Nova York, nos ambientes da Casa Brasil, e eu acho que o voo já está alçado aí. É muito importante que o Sul, né, que o Hemisfério Sul, como diz a Lili Ted, uma grande amiga, que o Hemisfério Sul ele comece cada vez mais a influenciar o Norte com o seu produto finalizado, com a sua criatividade, não apenas com a sua matéria-prima, com a sua mão de obra. Esse eu acho que é o grande objetivo. Legal, né? Essa acho que vai ser uma grande mudança mundial, assim, na percepção da cultura, né? Então, acho que é um processo que está acontecendo e, assim, eu vejo o trabalho de vocês como um agente muito importante nesse processo aí, dessa mudança de percepção. O Rodrigo já falou um pouquinho sobre, né, como buscar essa formação complementar e tal. Aí então vou jogar pro Marco, depois o Rodrigo complementa. Marco, que dica você daria aí para um jovem arquiteto, um designer e tal, que tá escutando vocês falando aí já com um trabalho consolidado, para tocar esse sonho, transformar esse sonho em realidade, num trabalho possível? São 2 bem simples. Primeiro, observar. Acho que o grande segredo da vida é você observar, perceber cada detalhe do teu dia a dia. E segundo, tentar fazer o melhor. Tem 3, então. Desculpa que eu lembrei de mais um. Menos é mais. Menos é mais é o mais importante de todos. As pessoas, elas querem ser tão diferentes que elas acabam errando. Então eu acho que o menos é mais. Esse daí, para mim, acho que é a maior dica que uma pessoa pode te dar. É essa. Vou passar aqui um mantra que eu tenho para mim, na minha atuação, e que eu tento me manter diante dele sempre, porque eu acho que é persistência, né? Se você acredita no que você faz, você persista, porque até onde a gente sabe, a única chance que a gente tem é essa vida, sabe-se lá até quando. Então mantenha a sua persistência, e essa persistência
engloba muitas coisas, né? Não é só insistir na sua ideia fixa, mas se adaptar, observar também, como o Marco falou, ver o que é que o mundo está te respondendo, né? Quais são as respostas do mundo, mas persistir naquilo que você acredita. Persistência, equilíbrio. Eu acho que é muito importante ter equilíbrio no meio que está tão rápido, né? Tá tudo tão ligeiro, tanta cobrança, tanta exigência, tanta determinação, tá tudo muito estudado e percebido, com vários manuais, como você deve seguir, como deve fazer, mas manter o equilíbrio é muito importante para não parar também, para não desistir e para perceber o que no dia a dia também é importante, como vida pessoal, como saúde, como sanidade mental. Persistência, equilíbrio e paciência. Paciência porque nem tudo sai no seu tempo, da maneira como você quer, nem todas as respostas são como você imagina que vão acontecer. Então esse é um mantra que eu tenho, né? Eu falei até invertido, mas é persistência, paciência e equilíbrio. É isso que eu penso e que eu passo para as pessoas que eu converso. Bom, antes da gente terminar, a gente costuma fazer uma rodada de dicas com os convidados. Aí, pessoal, essa dica pode ser um livro, pode ser uma série que você está vendo, pode ser uma exposição, pode ser um conselho de vida, como o Rodrigo acabou de falar aqui. Marco Aurélio, você está com a sua dica aí? A Semana de Design de Milão é uma semana muito importante para o criador como um todo. Para o designer, para o arquiteto, a gente fala aí de diversas frentes. Todo mundo que tem interesse na estética. Eu não gosto muito de modismo, eu não gosto muito de tendência. Para mim, a pior palavra que existe no mercado é tendência, mas eu acho que vale a pena prestar atenção. Eu tenho a impressão que vai haver uma grande mudança aí com relação à compreensão da estética dos ambientes, em especial das casas. A mídia social como um todo está fazendo uma cobertura bem ampla aí. A gente tem excepcionais jornalistas lá fazendo essa cobertura. Eu acho que está valendo a pena prestar atenção. Rodrigo, você está com a sua dica? Então, tem um documentário no Netflix, não é algo nada novo e que eu ainda não terminei também, mas que tá bem empolgante assim, que é um documentário sobre o corpo humano. E é um documentário diferente porque ele não é bem específico em cada órgão, ele fala de movimentos, então tem um episódio sobre pulsação, um episódio sobre conexão, né, as sinapses do corpo todo, enfim. Eu acho que é muito interessante pra gente que atua nessa área criativa ver uma máquina tão complexa e tão perfeita como é o corpo humano. Acho bem legal. Legal, muito bom. Bom, minha dica vai ser um livro. Eu tenho esse livro tem um tempo e eu li tem um tempinho também, mas tem um pouco a ver com a pauta que a gente está conversando aqui hoje. É um livro do Mike Baxter, chama Projeto de Produto, Guia Prático para o Design de Novos Produtos. É um livro que tenta destrinchar no processo de design o que o designer deve se preocupar, né? Às vezes a gente fica falando, né, da concepção do objeto, mas vai muito além do que só conceber, né? Tem a parte prática, funcional, tem a questão também de para quem você faz, de como você faz, como é que você deve analisar esse produto dentro do mercado de maneira geral. Ele dá um amplo espectro do que é produzir ou fazer design de produto na nossa contemporaneidade. Então fica a dica aí, a Mike Baxter, Projeto de Produto, Guia Prático para o Design de Novos Produtos. Rafa, e aí? Legal, não, bacana. Eu tava pensando nas coisas que tanto o Marco falou e o Rodrigo aí me veio aqui em mente. A minha dica vai ficar o livro novo do Big, que é o Form Giving, uma história do futuro arquitetônico. É bem interessante que o livro traz um pouco uma discussão, até um pouco em cima do que a gente conversou aqui, que aí no campo da arquitetura, né, as preocupações, elas vão transcender a questão formal, né? Então, preocupação sobre mesmo como que a gente vai viver, coexistir no planeta. Eu acho que entra um toque um pouco de um pensamento utópico que vai novamente remodelar o nosso futuro aí mais conectado uns com os outros, né? Um pouco do mantra do Rodrigo me inspirou a dar esse exemplo aí, uma publicação super interessante que aí o Big desdobra isso por uma questão do futuro possível da arquitetura, assim. Essa é a minha dica. Muito bom. Deixa a gente despedir aqui do Rodrigo e do Marco. Primeiro, Rodrigo, obrigado por participar aqui desse episódio com a gente. É falar que eu virei fã do seu trabalho, pesquisando aqui para a pauta, te elogiar pelo trabalho que você tem feito, enfim, te desejar muita sorte nas exposições que vão vir no seu trabalho também. Eu queria agradecer a Dilson, Rafa, pelo convite, né, por fazer a gente pensar, porque até essa correria do dia a dia, a gente para pouco para fazer um retrospecto do que já foi feito, do que já foi pesquisado, pensado, também poder transmitir alguma coisa para quem se interessa nessa área e em outras áreas. É sempre um prazer fazer esse processo de meditação também. Muito obrigado.
A gente que agradece, obrigado. Bom, agradecer também ao Marco Aurélio. Marco, obrigado, parabéns também pela exposição, pelo trabalho que você desenvolve. E volte mais vezes para conversar com a gente. Eu que agradeço. É bom poder discutir, poder contar um pouquinho, ouvir um tanto. Obrigado pelo convite também para vocês. Sucesso aí. Rodrigo, como é que o pessoal acha para ver o seu trabalho? Enfim, conversar com você também? Parece que você tem um Instagram, né? Isso, hoje o Instagram é o que eu tento manter atualizado os stories e um pouco de feed, que é o @Ambrosio, com S. E Marco, você também tem suas redes sociais e quer divulgar? É Marco 500 Design, tudo por lá. Lá no Instagram também, né? Instagram, isso. Legal, bacana. Rafa, mais um episódio. Mais um, muito obrigado pelo tempo de vocês, Marco e Rodrigo, assim, o tempo do diálogo, né, isso é muito bom, assim, é um tipo de mídia que a gente acredita muito, e poder escutar um pouquinho, né, são artes, tá lidando com essa questão visual, mas o som também é importante, o diálogo, essa troca, foi muito rico, tenho certeza que nossa audiência vai gostar bastante, parabéns pelo trabalho de vocês, e quero agradecer aqui também ao Simões, né, que fez essa ponte, passou o contato de vocês pra gente, foi através dele que a gente pôde proporcionar aqui esse momento de conversa. Muito obrigado. Grande Simões. Bom, então a gente fica por aqui. A gente volta daqui a 15 dias com mais episódio para vocês. E até mais.